Então, bem-vindos e bem-vindas todas. A gente está fazendo a primeira reunião do ano de 2024, né? A gente vem fazendo essas reuniões mensais desde 2008, né? Então, tem sido muitas conversas de muitos assuntos diferentes, né? Todos voltados ao público em geral. Essa é a nossa vocação aqui. Então, a gente sabe que tem sempre profissionais de saúde que estão aqui no meio e que é importante que tenham contato com esse conteúdo que a gente vai ter. E também ficamos muito felizes que as pessoas vêm olhar para a questão da saúde, como sempre dizemos, né, como um bem público, uma coisa que é para todos nós. Então, esse assunto não é um assunto só para profissional de saúde, são informações importantes para todos nós que estamos interessados em cuidar espero, né, da nossa própria saúde, tá? Então, o Núcleo de Cuidados Integrativos organiza essa reunião mensalmente. E hoje a gente tem aqui pela segunda vez uma pessoa que é muito querida para mim, que é o Dr. Vinícius Barbosa. Ele já esteve aqui falando sobre cannabis. Ele é coordenador do nosso núcleo de cannabis medicinal aqui no Sírio-Libanês, já há alguns anos, tá? E ele é uma pessoa que está sempre. Sempre fico feliz de encontrar com ele, que a gente está sempre falando de assuntos que são vitais, né? O assunto da natureza, o assunto do cuidado, o assunto da alimentação, né, ao meio ambiente, né? Isso não é uma pauta de um determinado território da vida, isso é uma pauta hoje em dia muito essencial, né? O que que a gente come, como a gente cuida do meio ambiente, como a gente cuida do nosso próprio corpo, né? Então, eu admiro muito o Vinícius estar vindo de um lugar de ciência, um lugar acadêmico, que é muito importante que haja também, e ao mesmo tempo tendo o desafio que eu conheço bem de trazer para dentro desse território mais que está dentro mais da cultura, né, mais conhecido, temas e questões que são às vezes muito inquietantes, né, como essa que ele vai trazer para a gente hoje. Então, eu vou fazer uma apresentação formal do meu amigo querido, só para você saber um pouquinho da história dele. Então, o Dr. Vinícius Barbosa, ele é graduado em medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fez residência em psiquiatria pelo Cândido Ferreira em Campinas, fellow em psiquiatria da infância e adolescência com ênfase em autismo e esquizofrenia precoce, no Hospital Ville-Evrard, em Paris, França, professor da Weekend Academy e da pós-graduação em cannabis medicinal da UDLA, Equador e Peru, membro da Associação Médica Brasileira de Cannabinologia, membro do Conselho Consultivo da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, diretor médico da Associação Nacional para a Inclusão da Pessoa Autista. Quem sabe depois ele conta para a gente o que ele está fazendo na cidade de São Paulo nesse momento, projeto imenso que ele está envolvido. Membro do ECHO, que é Fallon McDermott Neuropsychiatry Consultation Group, do Hospital Mount Sinai, em Nova York. Professor convidado do programa de pós-graduação em saúde do Sírio-Libanês. Então, coordenador do Núcleo de Cannabis Medicinal do Sírio-Libanês e diretor do Instituto Sintropos, de Sorocaba, São Paulo. Bem-vindo, querido. Pronto, Estamos com... bastante coisa. Muito obrigado, Plínio. Primeiro, eu gostaria de agradecer assim, imensamente essa oportunidade que você está dando. Eu compartilho da mesma sentimento, né, que você trouxe, de como é bom encontrar contigo, né, nos corredores ali do hospital. Sem dúvida, você foi uma das pessoas que mais me acolheu na minha chegada no hospital e uma maior referência, talvez, hoje que eu tenho também. Então, eu acho que eu tenho te inquietado também, né, com as minhas inquietações, né, em relação ao neurodesenvolvimento infantil, que é minha área de trabalho, minha área de pesquisa durante minha vida inteira, né, depois de formado, depois do fellow que eu fiz, e eu que eu só tenho atendido a crianças, né, e tentado entender que mecanismos são esses que têm levado cada vez mais nós temos diagnósticos de transtornos do desenvolvimento infantil, né, e isso é algo que impacta a nossa sociedade como um todo, né? Nós estamos vendo, por exemplo, agora recentemente, que saiu uma reportagem
mostrando que o tratamento de pessoas autistas, o custo superou o custo do tratamento do câncer para as operadoras de saúde. Então, nós temos hoje um problema de saúde pública extremamente complexo, extremamente instigante também, mas muito controverso, onde muitas informações a gente acaba escutando. E eu acho que eu tento trazer um pouco do que a gente tem de evidência científica, e aí muito mais pautado, nesse momento, por uma medicina translacional, né? A gente ainda não tem uma medicina baseada em evidência que apoie muitas coisas, talvez, do que eu traga aqui hoje. Mas o que a gente tem visto na ponta da pesquisa, o que as pesquisas mais recentes têm mostrado, tem nos alertado de uma forma e nos preocupado de uma forma que não dá para a gente esperar, talvez, um período maior do que a gente já tem hoje para intervir nessas questões. E aí eu acho que um pouco essa oportunidade que eu tenho de falar com um público talvez muito eclético, talvez mais eclético dentro dos nossos núcleos, né, de participantes. Nosso núcleo de cannabis também é um núcleo aberto, então todos que estão aqui também estão convidados a participar do nosso núcleo, que a gente entende também que é uma obrigação essa difusão de conhecimento científico de alta qualidade, né? Então, para eu poder trazer um pouquinho desse tema hoje, não me alongar muito, né, nem rasgando seda contigo, eu vou aqui, então, começar a minha apresentação, tá? Então, talvez, né, há pouco tempo, muitas pessoas, vou só apagar aqui algumas coisinhas para não ficar manchada a tela. Talvez as pessoas aqui presentes hoje, que agradeço imensamente, né, a honra da atenção de vocês, não talvez tinham tanto contato e conhecimento com o termo do autismo, né? E só vou passar aqui mais rapidinho, pronto. Com o termo do autismo, né? Mas cada vez mais está na moda, né? Entre aspas, né? Eu vou dizer aqui com muitas aspas essa questão da moda, porque realmente o que a gente tem visto é um diagnóstico cada vez mais prevalente desses transtornos do neurodesenvolvimento infantil. Quem trouxe primeira vez esse conceito de uma forma mais estruturada foi o Leo Kanner, em 1943, né, que disse que o autismo seria uma alteração desse desenvolvimento muito precoce do cérebro dessas crianças e que impactaria no comportamento delas, levando a uma incapacidade de se relacionarem de maneiras normais, né, com pessoas e situações desde o princípio de suas vidas. Né, essa é uma frase que ele traz, né? Aqui normais até fica uma coisa, né, talvez pesada quando a gente pensa hoje, que a gente pensa em neurotípicos, né, em pessoas que têm um funcionamento mais típico, mais normal, entre aspas, e o que seria o comportamento, o desenvolvimento atípico no autismo. E lá nessa época ele também trouxe, né, algumas características que essas crianças apresentariam, como uma excelente capacidade de memorização, uma linguagem às vezes distorcida, uma linguagem às vezes sem muito valor conversional, né, uma fala às vezes até com uma sonoridade diferente, né, uma pessoa monótona na fala que não faz entonações, uma pessoa que se sentia muitas vezes invadida por sensações ambientais, né, como barulhos fortes, né, uma iluminação muito forte, né, uma dificuldade às vezes até, por exemplo, de comer, de se alimentar, uma sensorialidade muito desregulada, né? Agora, elas mesmo faziam muitos movimentos, né, movimentos repetitivos, que a gente chama de flapping, né, aquele balançar das mãos, ou balanceio do próprio corpo, né? E que isso não era acompanhado de angústia, né? Parecia até que aquilo era uma forma que eles faziam para se acalmar, para se tranquilizar, né? Como, né, um balançar de pernas quando a gente está muito ansioso, só que de uma forma muito intensa. Uma tentativa que eles tinham também de deixar as coisas sempre do mesmo jeito, com uma certa uniformidade, né? Então, a coisa tudo muito repetitivo, tudo muito esquemático, meio que obsessivo assim no comportamento. E um profundo isolamento, né? Um profundo isolamento social, uma não busca pela interação social. Essa foi a descrição do Kanner lá em 43. Mas desde essa época que ele descreve, então, essas características do transtorno do autismo, para agora, nós tivemos uma mudança muito significativa em relação à prevalência desse transtorno. Então, essas crianças que tinham ali alterações, né, do desenvolvimento com essas características, antes, em 1970, por exemplo, a gente tinha 1 para 10 mil crianças com esse diagnóstico.
Hoje, nós temos, pelo último CDC dos Estados Unidos, em 2020, 1 para 36 crianças, né? E aqui o que aconteceu, né? O que se deu aqui? Lógico que muitos fatores aconteceram. Um deles, principalmente, foi a flexibilização dos critérios diagnósticos, né? Como é que eu faço para fazer o diagnóstico de um autismo? Então, essa criança tem que, durante os seus 3 primeiros anos de vida, ali, apresentar algumas características, né? Agora, se eu flexibilizo muito essas características, eu deixo uma flexibilidade maior, mais pessoas vão receber esse diagnóstico. Eu faço, por exemplo, uma comparação, Plínio, como se fosse hipertensão, né, pressão alta. A gente fala assim, pressão alta é acima de 15/10. Eu vou ter um número de pessoas que vão ter pressão mais do que 15/10 e vão ser diagnosticados como hipertensos. Só que se eu mudo os critérios diagnósticos e eu falo que agora é 14/9 a pressão para considerar hipertensão, acima disso, eu vou ter um contingente populacional muito maior cabendo nesse diagnóstico. A gente também começou a ver uma diminuição dos diagnósticos de déficit intelectual, e começou a ver cada vez mais o diagnóstico do autismo, né, como se fosse uma diminuição dos diagnósticos de déficit intelectual e o aumento do diagnóstico do autismo. Talvez porque as questões relacionadas ao autismo, que são da interação social, da capacidade que essa criança tem de se socializar, elas vão aparecer primeiro do que, às vezes, algumas dificuldades cognitivas que essa criança vai ter. Aqui a gente também tem aumento da conscientização do autismo, o aumento do número de profissionais, né? Tudo isso está envolvido nesse aumento. Mas a gente não pode desconsiderar que essa magnitude do aumento não se explica somente por essas condições. Talvez existam fatores biológicos que estejam realmente fazendo aumentar essa prevalência, e é disso que eu quero tratar um pouquinho aqui com vocês hoje. Então, o diagnóstico do autismo hoje, para um psiquiatra fazer, essa criança teria que apresentar 2 grupos de sintomas, né? Um prejuízo na comunicação e na interação social, ou seja, uma dificuldade da reciprocidade socioafetiva, uma dificuldade de comunicação verbal e não verbal, né? Uma dificuldade de manter relações sociais, e comportamentos muito restritos, repetitivos, insistência na semelhança, né? Comportamentos de balançar o corpo, que seriam as estereotipias, e as anormalidades da percepção sensorial. Isso é o que o DSM, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos hoje, descreve como um transtorno do espectro autista. E isso tem que acontecer no desenvolvimento, né? Especialmente ali até os 3, 5 anos de vida. Agora, a ciência hoje tem mostrado que, para além desses comportamentos, que é o que faz com que esse diagnóstico aconteça, eu vou ter uma multiplicidade muito grande de fatores e de comorbidades nesses quadros. Então, eu posso ter uma criança autista que tem ausência de linguagem e com déficit cognitivo muito severo. E eu posso ter uma criança que não tem déficit cognitivo, pelo contrário, ela pode até ter uma superdotação e não ter um prejuízo de linguagem, mas ela continua tendo dificuldade na interação social e comportamento repetitivo estereotipado. E isso faz com que a gente tenha no autismo, então, um leque muito grande de um espectro que vai desde um quadro muito grave até um quadro talvez muito brando e que fique difícil até a gente considerar, será que isso é normal? Ou isso é patológico dentro dessas características? Além disso, a gente vai ter muitas vezes a irritabilidade, a agressividade, a ansiedade, eu acho que está 100% presente nesses pacientes. Nós vamos ter condições clínicas, como alterações gastrointestinais nesses pacientes, epilepsias, né? E muitas vezes um paciente que não se comunica verbalmente também não vai conseguir dizer que está sentindo uma dor gastrointestinal, por exemplo. E isso faz com que os comportamentos piorem, como, por exemplo, trazendo agressividade. Então, hoje a gente busca diversos fatores para tentar identificar o que está acontecendo com essa criança para alterar o neurodesenvolvimento dela. E, sem dúvida, o papel mais importante que a gente encontrou até hoje é o papel genético, né? Então, mutações genéticas que estão associadas ao autismo. Agora, existem mutações que basta uma alteração, o impacto dessa alteração no organismo é tão grande que não tem jeito, vai levar a uma alteração do neurodesenvolvimento. Agora, talvez outros quadros, nós não tenhamos um impacto tão grande da genética sem a contribuição do ambiente. E é desse ambiente que hoje me preocupa. Então,
quais são, né, hoje algumas pesquisas, por exemplo. Né? Essa pesquisa, que é uma pesquisa do Autism Genome Project, do pessoal de Oxford, eles fizeram uma avaliação de qual que seria a contribuição da genética e do ambiente nos quadros de autismo. E o que eles identificaram foi que 62% dos quadros seriam genéticos. Só que desses 62, 9,5 seriam mutações novas, ou seja, algo que não existia antes nos pais e que aconteceu na hora daquele momento da fecundação. E essa mutação nova, ela sofre impacto também do ambiente. Né? Por quê? Porque quanto mais tóxico o ambiente, maior a chance de ter uma mutação genética, até como uma forma, né, dessa espécie sobreviver a esse ambiente adverso. Né? Então, agora, da parte ambiental, 38,1%, né? 48% se a gente não pensar nas mutações de novo, pensando nas mutações de novo, desculpa, né? E 38,1% pensando exclusivamente da influência do ambiente no transtorno do espectro do autismo. Então, esse estudo, por exemplo, que é um estudo de Harvard, que está sendo conduzido pelo gastropediatra Alessio Fasano, que teve aqui, inclusive, o ano passado, num congresso que chama Gut Brain, Cérebro e Intestino, né? É um dos maiores pesquisadores do mundo, ele faz um estudo que é multicêntrico, se eu não me engano, são 11 países que estão hoje nesse estudo, onde ele tenta investigar em crianças de 0 a 6 meses, acompanhando elas até os 5 anos de idade, quais são os fatores que levam a essa alteração do neurodesenvolvimento. Desde as alterações genéticas, as alterações ambientais, do environment, as alterações da microbiota intestinal e do metabolismo. E o que tem se encontrado, o que se tem visto, né? Não nesse estudo ainda, porque esse estudo ainda não foi publicado, mas em outros estudos que buscam tentar entender esses mesmos mecanismos. Que cada vez mais existem fatores ambientais que influenciam principalmente o nosso sistema imunológico, levando a fatores, né, como, por exemplo, a neuroinflamação. E essas alterações elas vão impactar o nosso organismo não só no neurodesenvolvimento, mas também em vários outros momentos da vida, podendo também trazer outros problemas de saúde, né, como problemas gastrointestinais, já que a via, né, de contato maior que a gente tem com o externo acaba sendo o nosso intestino, mas também trazendo com problemas imunológicos, síndromes metabólicas e transtornos neuropsiquiátricos, né, por exemplo, a neurodegeneração precoce, né, os quadros demenciais precoces. Então, esse estudo é um estudo, por exemplo, muito interessante, em que ele tenta avaliar quais são os fatores de risco para um quadro da criança vir a apresentar um quadro de autismo no futuro. Então, isso começa desde a gestação. Né? Então, por exemplo, idade materna maior do que 40 anos, né? Alterações da maternidade, por exemplo, como subnutrição, obesidade materna, diabetes gestacional, deficiência de nutrientes como ácido fólico, vitamina D e ferro, o uso de substâncias psicoativas, álcool, o fumo, as toxinas ambientais, que aqui eu vou falar um pouquinho mais, o estresse da mãe, doenças autoimunes que essa mãe pode vir a ter, né? E a gente sabe que é muito comum na gestação o desenvolvimento de doenças autoimunes, seja uma diabetes gestacional, seja um hipotireoidismo, sejam outros quadros, as infecções, né? Problemas inclusive dentários, né? Uso de antibiótico e a microbiota intestinal alterada. Tudo isso vai fazer o quê? Com que esse organismo se ative no estado mais pró-inflamatório. Isso, né, seria uma relação, na verdade, entre o desenvolvimento do nosso sistema de defesa, que é o nosso sistema imune, as bactérias que estão no nosso intestino, né, e como que o nosso organismo consegue modular essas relações, né, como, por exemplo, pela via do metabolismo. Outras coisas que também estão sendo alertadas como red flags, né, como fatores de alerta. Então, a cesariana, porque aí então eu não tenho uma boa colonização das bactérias intestinais desse bebê. Né? O pré-termo, né, o estresse perinatal, a alimentação dessas crianças por mamadeira, que é cada vez mais comum e mais frequente, ao invés do leite materno. Né? O uso precoce de antibióticos, infecções, alergias, né? Uma criança que chora muito irritada, muito nervosa. Então, a gente tem tentado buscar maneiras de
impedir ou diminuir esses fatores de risco. Não é que um desses fatores, por si só, vai levar a um quadro de autismo, mas são fatores que, incidindo naquela genética vulnerável, naquela genética predisponente, vão aumentar o risco dessa evolução. Então, espero que todo mundo esteja acompanhando. Se quiserem fazer alguma interrupção também, por favor, fique à vontade, tá, gente? Eu vou interromper para beber uma aguinha. Então, por exemplo, esse estudo, que é um estudo da Nature, mostra justamente o impacto que essas alterações ambientais têm no aumento do risco do autismo, né? Então, de novo, a gente ainda não tem nenhuma comprovação, talvez a gente tenha, né, isso no futuro, mas de que um determinado agrotóxico ou um determinado pesticida vai levar diretamente ao quadro do autismo. Mas são fatores que não podem ser desconsiderados dentro desse amplo espectro que está relacionado a essa evolução. E, lógico, quanto maior o impacto, né, maior também vai ser, né, o impacto do desenvolvimento dessa criança. Então, aqui a gente vê, por exemplo, fatores genéticos, cerca aqui de 60% a 90%, e cada vez mais a questão dos ambientes, do ambiental, como a poluição ambiental, metais pesados, herbicidas, químicos industriais, né, o uso de drogas pelos pais, né, de substâncias psicoativas, né. Então, esse aqui, por exemplo, é uma imagem que traz um pouquinho desses fatores. Então, de novo, desde a gestação, dietas, toxinas ambientais, né? E depois, quando essa criança nasce, com tudo aquilo que ela vai ter contato, com os micro-organismos, com a dieta, com o uso de medicamentos, com as toxinas desse ambiente, mercúrio, chumbo, pesticidas, né, a poluição. A questão da vacina, por exemplo, é uma questão muito polêmica. Nós sabemos claramente que as vacinas não causam o autismo. Isso, em hipótese nenhuma, acontece. Mas a pergunta talvez não seja se a vacina causa o autismo, mas será que existem mecanismos no qual, no momento que se faz uma vacinação, essa criança já predisposta, já com uma alteração imunológica, pode reagir de uma maneira negativa? Isso é algo que a gente ainda precisa talvez investigar. Agora, a causa, isso todos sabemos que não acontece. O estresse ambiental. Tudo isso vai, então, levar a uma alteração da microbiota intestinal, desregulação do nosso sistema de defesa, impactando processos biológicos importantíssimos, como a detoxificação, que é a eliminação de toxinas do corpo, o metabolismo, a função imunológica. E a depender do impacto dessa combinação, sempre lembrando da susceptibilidade genética, né, dos fatores genéticos, eu vou ter um quadro mais grave, um quadro mais severo, ou talvez um quadro mais brando, como que chamava antigamente a síndrome de Asperger, ou um quadro de TDAH, de transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Can I ask Então, a question? ok? Por favor. Acho So que tem do uma you? pergunta? Yes. Oh, sorry. Ok. My question is, people who are diagnosed with autism, can they also have ADHD? For sure, it's very prevalent, the association of ADHD with autism. In 60% of the young children have these comorbidities of ADHD and autism. Because Yeah, everything, I'll show. excuse me to interrupt there. Everything you have said, I know I do a lot of research on it. My nephew has autism. I think he was diagnosed when he was 3 years old. So I'm trying to, I think his mother wants to start seeing you. And I just kind of want to know what your point on, I truly believe he has ADHD, but I could be wrong. I'm not a doctor. Okay, I hope I can, But I can help him. everything you have said so far, it makes sense. I know that because I Thank you. don't live in Brazil. I don't live in Brazil. So everything that we have here in Boston, Massachusetts, I kind of don't agree with what you say about the vaccines, but that's my personal point. Oh, I just about the vaccines. Yeah, it's a triggering.
question, but I think if I can continue, I can talk about it a little bit more further. Can I? Well, you can talk to her when she sees you on March 5th. Oh, for sure, for sure. But I For wanted sure. to, kind of ask you a few questions too. I want to know what your point on nutrition, because you can diagnose someone with autism, but how are you going to help the parents on to, help them at home? Living with an autistic kid is very tough. It's not For easy. sure. Okay. What does she need to do to help her kid thrive in school? Because what you give it to the kid can affect their gut microbiome. They can have a lot of anxiety. They can be a lot of aggressive, not sit down. I really truly believe that kids with autism, they have ADHD. I truly believe that because they cannot focus. Whatever you give it to them to eat, it can affect their mood. It can affect everything pretty much. So For my sure. question is, how do you help parents with autistic kids on feed them the right nutrients, vitamins, supplementation? Because I know in Brazil it's very, very, very hard to get supplements. Here in Boston is easy. Do you know what I'm saying? Yeah, for sure. I will say that for this moment, I cannot answer your question because if I answer, I could not continue with the explanation. But for sure, I will give the information in the appropriate moment if you want to talk with me later. Okay? Okay, absolutely. Thank you very much. And you can have And his contact, so you can talk to him later if you want. for sure, for Make sure. any consultation. All right? So, returning, falando um pouquinho dessa parte, que o quanto que é importante nós realizarmos esse biomonitoramento dessas exposições químicas no período neonatal e do desenvolvimento precoce. Então, nós chamamos isso de exposoma, né? O que é o exposoma? É tudo aquilo que nós estamos em contato externo ao nosso organismo. Então, nós temos do exposoma pessoal, que seria a nossa dieta, atividade física, o trabalho que nós realizamos, as toxinas químicas, o sono que nós temos, as interações sociais, o uso de substâncias que fazem mal para o nosso organismo. Mas também nós temos o exposoma ambiental, externo, que seria o ambiente urbano, a poluição atmosférica, o clima, as mudanças climáticas, a ausência, muitas vezes, de espaços verdes, a poluição sonora, o tráfego, o excesso de iluminação. E tudo isso também vai impactar nas nossas respostas biológicas, como, por exemplo, a alteração da nossa microbiota intestinal, a expressão dos nossos genes, muitas vezes levando à inflamação intestinal, alterações metabólicas, né, alterando a nossa epigenética e contribuindo para um estresse maior do envelhecimento, né? Então, o que a gente está vendo hoje, por exemplo, no Brasil, realmente é do nível, para mim, né, de um risco ambiental muito grave, né? Porque além de nós termos, né, cada vez mais novos agrotóxicos e pesticidas, né, que estão sendo liberados, muitas vezes de uma forma que não tem uma regulação adequada, que não tem estudos de segurança, né? É surreal que aqui no Brasil, por exemplo, não sei que talvez muitas partes do mundo, antes de se provar que o agrotóxico é seguro, ele entra em comercialização, né? Não se tem, muitas vezes, nem avaliação de risco de dose segura dessas substâncias, né? E cada vez mais nós vemos substâncias que impactam o nosso neurodesenvolvimento, que impactam o nosso sistema de defesa, porque são substâncias tóxicas, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, alguns exemplos de moléculas que estão sendo liberadas e que não têm nenhuma avaliação de risco ou dose segura e que vão levar a danos neurológicos em humanos, né? Agora, não é só a questão do pesticida agrotóxico, que é onde eu vou falar um pouco mais hoje, mas também, por exemplo, no metal pesado, no que a gente tem hoje de contaminação de solo, né? Principalmente aqui um exemplo, né, que aconteceu lá em Brumadinho, em Mariana, né, no rompimento das barreiras, né, onde você teve um derramamento de lixo tóxico, né? Aquilo não é lama, aquilo é refúgio de mineração, né? Então, essa lama contém metais pesados, ferro, alumínio, manganês, né? Metais pesados como cromo, chumbo, arsênio, níquel, né? Que muitas vezes vão estar contaminando a água, vão contaminar os animais, e isso vai acabar levando a uma contaminação também dessa população.
A gente talvez nem tenha, né? Eu não sei, por exemplo, de estudos que avaliam o impacto disso na população, por exemplo. Agora, veja, por exemplo, né, alguns países já começam a se movimentar para banir alguns agrotóxicos que são comprovadamente danosos para o nosso cérebro. Né? Um deles, por exemplo, é o clorpirifos, né? Que é um dos agrotóxicos mais vendidos no Brasil. Né? Então, os Estados Unidos está banindo, né, lá da produção deles, mas aqui no Brasil ele continua sendo mais vendido, ou um dos mais vendidos, junto com o glifosato. E aqui no nosso Brasil, a gente permite 300 vezes mais concentração desse pesticida na água do que a União Europeia, por exemplo. Outros fatores, né, o glifosato, e aqui eu, perdão, porque agora que eu vi que eu não transcrevi, eu fui dar uma aula em espanhol, acabei ficando com o slide em espanhol, perdão. Mas o que esse estudo, por exemplo, alguns desses estudos mostram em relação ao glifosato, o Roundup, por exemplo? Né, tiveram alguns estudos, né, essa daqui da Nancy Swanson, por exemplo, que mostravam uma associação entre o uso de glifosato e a prevalência do autismo. E, nesse momento, a gente ainda tinha aqui muito mais uma associação que não se poderia fazer uma relação de causa e efeito. Né? Por quê? Porque aqui, na verdade, qualquer outra coisa que a gente pudesse considerar que teve um aumento como o consumo do glifosato, sei lá, uso do celular, por exemplo, poderia também ter esse mesmo tipo de aumento. A questão é que, nesse momento, nós começamos a entender os mecanismos pelos quais isso pode acontecer. Né? Então, o glifosato ele é o pesticida mais usado no mundo, que permanece, né, no ambiente por meses, e o uso extensivo, né, tem sido realmente um problema de saúde. Né? A exposição a esse pesticida leva a vários problemas Não, neurotóxicos. isso é Né? verdade. Ele está falando Durante... aqui que teve uma Oi, passada de boiada oi, para oi, agrotóxicos que não são feitos desculpa, nem estudos e já é liberado aqui no desculpa, Brasil. eu É um acho que dos tem poucos alguém lugares falando junto onde já é comigo liberado, aqui. ninguém noticia. Anderson, corta o Eu som, acho por que tem... gentileza, querido. Perdão. E o que acontece? Né? A gente vai ter alteração de vias de sinalização, né, do nosso próprio organismo, vai alterar o crescimento neuronal, vai levar a uma alteração da mielinização. Né? Então, isso vai impactar todo o neurodesenvolvimento. Né? Ele também produz estresse oxidativo, neuroinflamação, disfunção mitocondrial. Né? E qual que é hoje a nossa política em relação ao glifosato? No Brasil, a gente permite 5.000 vezes mais glifosato do que a União Europeia, por exemplo. Né? Em alguns países, como a França e a Alemanha, já proibiram, né, agora recentemente, essas moléculas. Outro, que é uma molécula que também já foi proibida, mas que permanece no solo durante décadas, né, é o DDT. E existem estudos mostrando realmente o quanto que essa molécula atua de uma forma a contribuir, a aumentar o risco. De novo, não é causa, que se fosse causa, todas as pessoas expostas talvez adoeceriam. A gente está falando de aumento de risco para uma população geneticamente vulnerável. O paraquat é um outro também muito utilizado e que também tem vários estudos que mostram o quanto que as nossas células de defesa do cérebro, que é a nossa micróglia, fica ativada, fica reativa quando tem contato com essa molécula. Né? E isso, de novo, tem sido associado, como eu vou mostrar, a alterações do neurodesenvolvimento. Então, olha que estudo interessante. Esse estudo ele avaliou a exposição ambiental de pesticidas e a relação com o transtorno do espectro autista, baseado num caso controle populacional. E o que eles a descoberta deles sugeriu que o risco do transtorno do espectro do autismo aumenta com a exposição pré-natal e infantil a vários pesticidas. Né? Agora, do ponto de vista público, é lógico que a gente ainda precisa, do ponto de vista científico, entender muito melhor esse mecanismo, entender muito melhor essas doses, essas proporções que podem afetar o neurodesenvolvimento. Mas, do ponto de vista de saúde pública e medicina preventiva, os achados que esse estudo traz, por exemplo, apoiam a necessidade de evitar a exposição pré-natal e infantil a pesticidas para proteger o desenvolvimento inicial do cérebro, justamente relacionando essas moléculas à disfunção do nosso sistema de defesa cerebral, né? Que é o que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, por exemplo, olha aqui no estado de São Paulo, por exemplo, qual é essa prevalência desses pesticidas agrotóxicos.
e aqui é um estudo, se eu não me engano, aqui 2014 a 2017, foram encontrados na cidade de São Paulo, né, diversos agrotóxicos e pesticidas na água. Por exemplo, o DDT, 556 detecções em 565 testes, é praticamente 100% dos testes, né? O glifosato, 555 em 561 testes. O clopirifos, por exemplo, que é aquele que foi banido, está sendo banido dos Estados Unidos e que altera o neurodesenvolvimento, tem 554 em 552 testes. Esse daqui, que eu vou mostrar uma paciente minha que veio com o exame, o 2,4-D, 555 em 565 testes. Olha, essa paciente minha. Esse daqui é um estudo que é feito nos Estados Unidos e que vem traduzido aqui para o Brasil, de uma empresa, que ele faz um exame toxicológico através da urina. Olha os níveis que essa menina apresentou do 2,4-D. O ideal, que seria seguro, seria aqui na faixa de 0,2. Ela está acima do percentil 95, acima de 1,6, que seria a fase de intoxicação. E é uma menina que não está no campo, ela está na cidade, aqui em Ji-Paraná, Rondônia, né? Esse 2,4-D é um herbicida muito comum que foi usado no ingrediente do agente laranja da Guerra do Vietnã, utilizado normalmente para alimentos geneticamente modificados e herbicidas para gramado. A exposição cutânea e oral do 2,4-D estão relacionados a neurite, debilidade, náusea, dor abdominal, dor de cabeça, enjoo, neuropatia periférica, estupor, convulsão, dano cerebral e alterações de reflexos. Essa menina, por exemplo, eu não encontrei nenhuma mutação genética, nem nos melhores exames, que justificasse uma alteração no neurodesenvolvimento, né? E olha o quanto, não é só esse, né, mas outros dois pesticidas também muito aumentados. E o 2,4-D no Brasil, a gente permite também 300 vezes mais do que na Europa, esses contaminantes. E o problema é que no Brasil a gente praticamente não tem estudos com prevalência do autismo, a gente só vai ter nos Estados Unidos. Então a gente não sabe real impacto da prevalência do autismo hoje no Brasil. Então, para a gente pensar em alguns mecanismos, e aí aqui a aula vai ficar talvez um pouquinho mais densa, mas eu não vou me estender muito, que o estresse ambiental pode levar, então, a uma disfunção imunológica, que vai levar a uma inflamação crônica, que vai alterar os nossos neurotransmissores, alterando também o nosso comportamento, o nosso neurodesenvolvimento. Então, muitos estudos já relacionam a neuroinflamação ao autismo, estudos de meta-análise, mostrando tanto o aumento de moléculas pró-inflamatórias e a diminuição de moléculas anti-inflamatórias. Inflamado, essas células vão também ser impactadas, a forma como elas vão se desenvolver, as formas como elas vão se migrar, as formas como elas vão se diferenciar. Então, se o nosso cérebro pode ter o contato, por exemplo, com um estímulo inflamatório, e o nosso corpo pode ter dois caminhos. Um caminho que seria mais regenerador e reparador, né, que seria o ideal, né, a reparação tecidual, mas a depender do estímulo, eu posso ter um caminho negativo, um caminho que seria pró-inflamatório. E esse caminho pró-inflamatório no cérebro leva à perda da bainha de mielina, que é a nossa fita isolante do neurônio, e isso impacta a neurotransmissão. E pode, inclusive, levar à morte de neurônios. Agora, quando isso acontece durante o neurodesenvolvimento, então, para a gente lembrar, fatores genéticos, né, de predisposição genética, associados a fatores ambientais, poluição, privação sensorial, estresse, dieta, infecções bacterianas e virais. A gente viu muito isso, por exemplo, com o Covid. Tá? Perturbam a atividade do nosso sistema de defesa do cérebro. Isso leva ao aumento da excitação dos neurônios, levando, como a colega disse, a um estado de excitabilidade, que vai culminar com sintomas de TDAH, de agitação psicomotora, de falta de atenção, de impulsividade, porque esse cérebro fica hiperexcitado. Diminui os fatores de crescimento, e esse cérebro fica com uma estrutura, uma arquitetura diferente, e altera a própria conexão dos neurônios.
Quando isso acontece durante o neurodesenvolvimento, e lembrando que isso ainda é um modelo hipotético, a gente vai ter um quadro de um autismo. Agora, os mesmos mecanismos estão sendo encontrados em outros transtornos, transtornos psiquiátricos, inclusive como na esquizofrenia, como em sintomas obsessivos compulsivos, ansiedade, depressão e a demência precoce. Então, talvez o mecanismo seja muito semelhante de desordem, de dano, né, de alteração do funcionamento, mas a depender do momento que isso ocorre, isso vai impactar mais ou menos o desenvolvimento. Se isso acontece durante o desenvolvimento precoce, altera muito o desenvolvimento. Né? Então, aqui só para mais técnico de novo, mas ativação inflamatória, né, gatilhos inflamatórios perturbam a ação dessa célula que se chama astrócito. Ela produz fatores de inflamação, como o fator de necrose tumoral alfa, aumenta a liberação do glutamato, que é uma molécula que excita o cérebro, e para de captar esse glutamato. E esse cérebro fica excitado. Esse excesso de excitação também faz mal e produz dano para o cérebro. Diminui BDNF e aumenta a toxicidade do cérebro. E isso acaba trazendo um ciclo vicioso de dano. Então, o neurônio, olha que estudo interessante. Esse daqui foi um estudo da USP mostrando, a partir do dente de leite de crianças autistas, eles fizeram células do sistema nervoso, o neurônio, e do sistema de defesa, o astrócito. Quando o neurônio era normal e o astrócito era normal, o neurônio era todo ramificado, todo bonitinho, como tem que ser. Quando o neurônio autista era cultivado com astrócito autista, esse neurônio era empobrecido, quase não tem ramificações, é como se fosse o único caminho a seguir. E isso talvez justifique o pensamento muito restrito e repetitivo dos pacientes autistas. Agora, olha como o neurônio normal, quando foi cultivado com astrócito autista, ele se desregulou. Ele ficou ficou sem ramificações. E o contrário aconteceu. Quando o neurônio de uma criança autista foi cultivado com o astrócito da criança neurotípica, esse neurônio voltou a se ramificar, mostrando a importância desse astrócito, que é vulnerável a essas toxinas ambientais. Então, de novo, né? Se eu tenho ativação dessas células de defesa cerebrais, eu levo à neuroinflamação. Essa neuroinflamação altera a estrutura cerebral do cérebro, altera as sinapses, e isso vai contribuir, então, para os sintomas neuropsiquiátricos, como do autismo, quando isso ocorre durante o neurodesenvolvimento, durante uma fase que a gente chama de poda neural. Então, uma teoria, e aí para finalizar um pouquinho, para a gente poder também ter um tempo de conversa, é que se tem hoje, por exemplo, a questão do canário das minas. Né? Alguém já ouviu falar dessa teoria do canário das minas, dessa prática que se usava antigamente? Não? Quando eles não sabiam, né, os mineiros não sabiam quanto tempo eles podiam ficar debaixo da terra, se tinha algum gás tóxico lá embaixo, eles levavam o canário para o canário ficar cantando lá embaixo. Enquanto esse canário cantava, eles sabiam que aquele ambiente era seguro. Quando o canário desmaiava ou morria, eles sabiam que era a hora que eles tinham que ir embora. Por quê? Porque naquele ambiente adverso, o canário é o organismo mais vulnerável, é o primeiro que vai adoecer. Então, talvez aquelas pessoas que já têm uma alteração genética, uma predisposição, porque não é um gene, a gente já conhece mais de 1000 genes que estão associados ao autismo, né? Porque talvez tragam essa maior vulnerabilidade a um ambiente mais tóxico. Então, se o cérebro se desenvolve de uma maneira adequada, o sistema de defesa, nossa micróglia, vai lá num determinado momento fazer um ajuste desse cérebro, o que a gente chama de poda neural, né? Fazer ali, cortar o excesso de conexões. Só que se essa célula está desregulada, ela não vai fazer uma boa poda neural. Ou ela não vai fazer uma poda, ou ela vai fazer um excesso de poda. E isso vai alterar o neurodesenvolvimento dessa criança para a vida inteira. E aqui, para finalizar, realmente eu não vou conseguir avançar muito, mas um dos fatores, por exemplo, que aquele estudo do Alessio Fasano tem buscado é justamente a questão, né, por exemplo, da microbiota intestinal. Então, aqui um exemplo de, né, uma microbiota bonitinha, um epitélio intestinal fechadinho, né, a barreira ali do intestino bem fechada, não ativa o nosso sistema de defesa, não tem, né, moléculas que ativam esse sistema. Eu tenho também o meu cérebro protegido, não tenho ativação do sistema imunológico do cérebro. Mas se eu tenho uma microbiota alterada,
isso traz, muitas vezes, consigo uma permeabilidade desse intestino, né? O leaky gut, eu vou deixar passar aquilo que não deveria passar. Seja, por exemplo, translocação de bactérias, eu posso ter efeitos diretos locais ali gastrointestinais, mas eu também vou ter uma sinalização para o meu sistema imunológico. Esse sistema imunológico cerebral vai se ativar, vai produzir inflamação, e isso vai também poder alterar o neurodesenvolvimento. Eu vou parar por aqui um pouquinho, senão a gente não vai ter muito tempo, tá? Mas eu fico aqui aberto para a gente poder conversar e tirar algumas dúvidas, tá? E algumas polêmicas também, que eu sei que a colega já trouxe, eu posso responder agora, mas se tiver algum outro comentário, eu fico à disposição. Eu acho que eu vou fazer um comentário aqui, tá? É, não é um assunto fácil de acompanhar, né? Um assunto que tem muito conteúdo técnico também, que eventualmente torna alguma compreensão difícil. Mas a gente está entendendo que, basicamente, o que o Vinícius está trazendo para a gente de forma muito complexa é importante a nossa relação com o nosso meio ambiente, com o que nós comemos, com o nosso estilo de vida também, né? Que tudo afeta tudo. Esse é o princípio da integralidade, né? E eu me lembro daquele postulado, né, que dizia que fenótipo é igual a genótipo mais meio ambiente, né? Imagino que hoje se olhe para isso de uma forma mais ampla, né? Mas sempre esteve colocado isso de alguma maneira, né? Que nunca a nossa saúde, a nossa condição é uma pura expressão da nossa genética, né? E às vezes, assim, estou pensando assim um pouco no nosso público menos familiarizado com tudo isso, a gente pode Uhum. ser inclinado a pensar que a genética definia muita coisa. A gente deixou de entender ou de levar em consideração como o nosso estilo de vida, nossa relação com o meio ambiente, com tudo isso, está afetando, inclusive, a nossa genética, né? Depois você pode falar, se quiser, sobre epigenética para a gente aqui, né? Mas a sua apresentação, para mim, sobretudo, ela está chamando a gente para ter informação e responsabilidade sobre a nossa relação com tudo onde nós estamos envolvidos em termos culturais, né? Eu não tenho. Eu acho que eu trago. Eu até peço desculpas se ficou muito técnico, mas eu acho que às vezes tem muito questionamento, né? Se realmente a gente tem evidência, se a gente tem estudos, se realmente isso acontece. E o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é para a urgência que a gente tem que tratar essa questão. 1 para 36, e mesmo que seja uma pequena parcela da contribuição desses agentes tóxicos e químicos ambientais, ainda assim é algo que é possível de ser feita uma intervenção. Nisso é possível cuidar. Agora, na genética, a gente não vai ter, pelo menos nos próximos 100 anos, terapia gênica para mais de 1.000 alterações genéticas que possam estar realmente relacionadas ao quadro do autismo. A gente precisa hoje, na verdade, a gente precisa, há mais de 20 anos atrás, entender que o impacto dessas mudanças ambientais são muito mais intensas e muito mais rápidas do que a capacidade que o nosso organismo, a nossa biologia tem de se adaptar a essas mudanças. Nós, em termos evolutivos, nós não temos a mesma capacidade, né? Imagina o quanto que nós demoramos, por exemplo, para ter possibilidade de conviver nesse ambiente com todas essas moléculas que a gente tem hoje. E em quanto pouco tempo nós desenvolvemos diversas outras moléculas que os nossos organismos nunca tiveram contato, e a resposta vai ser um processo inflamatório. E talvez isso esteja na base de muitas outras condições associadas, né, à saúde em geral, né? Recentemente, por exemplo, a poluição ambiental entrou como um dos 10 fatores mais importantes na questão do Alzheimer, né? Recentemente, na questão da poluição das grandes cidades e tudo isso. Então, por que eu estou trazendo chamando essa atenção e colocando um alerta mesmo, um alarde mesmo? Porque, do ponto de vista da estrutura de saúde que a gente tem hoje, a gente já não dá mais conta de atender esse contingente populacional de crianças com alterações do neurodesenvolvimento infantil. Se antes, quando eu me formei, né, talvez mais tempo, aí, quando o Francisco se formou, ver uma criança autista era algo muito raro.
Era algo que a gente não via, né? Era algo que passava, às vezes, uma pessoa na residência vinha 1, 2 casos de autismo. Hoje eu tenho meu consultório aqui com mais de 400 crianças em segmento, comigo e com colegas, e eu tenho mais um tanto contingente de pacientes que eu não consigo mais atender, realmente porque não tem profissional para atender tudo isso. Está se abrindo clínicas especializadas para o tratamento de crianças autistas ou com transtornos do desenvolvimento infantil, em abordagens que são fundamentais, como terapia ocupacional, psicoterapia, mas, de novo, o plano de saúde não está conseguindo sustentar isso. Né? Hoje é o maior custo dos planos de saúde. Recentemente, a gente teve reunião com a ANS, né, semana passada, pela Associação de Autistas. Nós tivemos uma reunião com os planos de saúde, pela Abrange, e ontem nós tivemos uma reunião com o Ministério da Saúde. Né? Por quê? Porque a gente está na beira de um caos em relação à saúde complementar. Por quê? Porque estão descredenciando todas as clínicas. Novo, a gente está enxugando gelo na ponta e não conseguindo olhar para os fatores que possam estar contribuindo para o aumento dessa prevalência. Então, eu acho que é essa atenção que eu quero dos colegas e parcerias e contatos e, né, da maneira como a gente puder, porque realmente eu preciso encaminhar, sabe, essas angústias, e eu tento fazer isso dentro do hospital, inclusive provocando o hospital a adotar uma alimentação saudável, uma alimentação orgânica, pelo princípio do primo non nocere, primeiro não produzir dano, né? Então, eu acho que é um pouco desse objetivo, né? Um dia o Vinícius falou para mim que ele estava até procurando levar para o hospital a ideia de que toda a alimentação lá dentro fosse orgânica, né? Eu tive um Seria. imenso prazer de ouvir isso e eu sei o tamanho de um desafio como esse num hospital como o Sírio-Libanês. Não importa se isso vai ser feito agora ou não, importa que isso seja dito, né? Que está presente lá o convite, um convite maravilhoso, corajoso da sua parte. Você já sabe que quando você for lá pode me chamar, que eu vou junto. Eu acho Sem que a Carol dúvida. quer fazer uma pergunta, certo, Carol? Boa tarde, doutor Plínio, tudo bem? Boa tarde, doutor Vinícius, muito obrigada pela palestra. Primeiro contato meu aqui com o Núcleo de Estudos, eu estava fazendo aula com o doutor Plínio semana passada, na pós no IEP, né, na pós em Yoga, no IEP, do professor Marcos Rojo, e fiquei sabendo do núcleo, né, aqui estou eu. Eu sou professor, eu sou da área do direito, eu sou professora de direito ambiental, inclusive, e eu fiquei assim bastante assustada, né? Me interessou esse tema porque uma orientanda minha fez um trabalho sobre a ampliação do rol, né, da ANS para tratamento de doenças do espectro autista, né? Do espectro autista. E aí, eu tô assustada, assim, né? Eu já tinha ouvido, né, alguns comentários sobre os agrotóxicos, né? Então, estou mais aqui querendo fazer um comentário, porque no direito ambiental a gente tem o princípio da precaução, né? E o princípio da precaução, ele diz que se não tem certeza científica ainda, né, mas tem indícios que podem gerar, né, danos irreversíveis, teria que ser proibido, né? Então, assim, é claro que Sim. eu sempre defendi, né? E eu sou professora numa universidade, eu estou num lugar no meio do agronegócio, eu sou de São Paulo, mas eu estou em Goiás, né, Tá em em Sinop? Jataí, a cidade, a Ah, Universidade já está Federal aí. de Jataí, isso. É uma das Que eu vi que tava, supernovas. que eu vi que tinha alguém em Sinop, que alguém Não, falou que estava não. em Sinop, Aham. que também que é conhecida, por exemplo, uma das cidades que mais é a cidade do agrotóxico do Brasil. Jataí e Então, Rio Verde, né? São as duas aqui do é, lado, né? Então, eu tô agora, assim, isso não acontece, né, Carol? Assim, de primeiro a gente ter que provar, né, que essas moléculas são seguras. Muitas vezes, alguns estudos que são feitos em modelos animais para segurança, que é a do zebrafish. Né? O zebrafish é um peixinho pequenininho que tem uma correspondência genética grande, né, com o nosso e é utilizado. Só que quais que são os parâmetros que são avaliados? Alterações morfológicas desses animais. Não é avaliada a capacidade de interação social desses peixinhos, não é avaliada a capacidade de comunicação entre os outros peixinhos. Então, você avalia só uma mutabilidade que, sim, talvez não vá acontecer, né, de uma alteração morfológica, como a gente vai ver em alguns transtornos genéticos, como a síndrome de Down. Né? Então, de novo, é por isso que, agora, não é esse o único fator, é o que eu quero dizer, assim, né, eu foquei aqui no pesticida agrotóxico, porque cada vez está mais claro os mecanismos fisiopatológicos, mas a gente está falando de várias mudanças realmente ambientais,
que, de novo, se a gente continuar naquela curva que a gente estava seguindo, tem uma pesquisadora do MIT, né, que é esqueci o nome dela, a Nancy Swanson, e tem uma outra, esqueci o nome dela, que ela faz um estudo de projeção, que se a gente continuar dessa mesma maneira de aumento de prevalência, a gente vai chegar em 2050 com 2-1, Carol. 2 crianças nascidas, uma com diagnóstico de autismo. E é lógico que nem todo o autismo vai trazer o impacto tão severo no neurodesenvolvimento, mas a chance é muito maior. E isso, de novo, quebra qualquer sociedade. Eu tô falando, a gente vai precisar de mais gente cuidando, a gente vai ter mais gente para cuidar do que, às vezes, gente podendo cuidar. Né? Não fecha essa. E aí, sabe qual foi a grande preocupação? O estudo que ela tinha sido feito tinha sido baseado num valor que tinha saído lá, se eu não me engano, em 2010. Ela teve que refazer os cálculos, já não é mais 2050, é 2048. Entende? Mas que seja um grão que a gente possa intervir nessas vias, eu acho que é fundamental que a gente faça essa intervenção, porque, de novo, né, se a gente não fizer, eu não sei o que vai realmente ser, ninguém vai dar conta, a gente vai ter serviço de atendimento de autismo igual a gente tem farmácia hoje no Brasil, né? Em cada esquina vai ter um. Sim. Francisco, Eu sei que tem mais gente aí querendo falar. Posso só... Agora eu quero fazer uma pergunta mesmo. Porque eu quero participar também do núcleo de estudos de vocês de cannabis, né? O quanto que isso também tem a ver com o sistema endocannabinoide e o quanto que Tudo a ver, já Carol. tem algum... Aham. Tudo a ver, na verdade, porque o sistema endocannabinoide é a maneira como o nosso organismo diminui a resposta ao estresse do nosso organismo, independente por onde vem esse estresse. Então, a diminuição da excitabilidade neuronal... Eu ia mostrar isso, mas não ia dar tempo. Eu tinha preparado uma aula para 1h30, perdão. Então, eu ia mostrar justamente que o sistema endocannabinoide ele pode atenuar a via inflamatória, né? Então, você consegue diminuir a liberação desses marcadores inflamatórios, diminuindo a atividade dessas células de defesa. Eu consigo diminuir a excitação do cérebro também, por vias diretas e indiretas. Então, eu consigo aliviar sintoma, cara. Mas, de novo, não dá para a gente esperar que a cannabis vá nos ajudar muito se os mecanismos que levam, talvez, a essas desregulações se permaneçam. É o que eu falo, não dá para usar a cannabis como um balde que tira a água de um barco furado. Não adianta eu inflamar e usar um remédio anti-inflamatório, inflamar e usar um remédio anti-inflamatório, me intoxicar e usar uma substância para me ajudar a me desintoxicar. Eu tenho que tirar essa toxina do meu organismo, porque senão esse ciclo vicioso de dano não se encerra. Mas sim, Francisco, a gente tem visto que é muito melhor, Carol, do que usar, por exemplo, risperidona e aripiprazol, que muitas vezes só vão tentar controlar um comportamento disfuncional e não vão atuar muito por essas vias mais de base, vamos assim dizer. Tá? Mas ainda tendo que estudar muito, tá, Carol? A gente ainda tem muitas dúvidas também para quais pacientes, quais medicamentos, a gente ainda está num processo grande aí de investigação. Mas a cannabis medicinal, só para dar esse último, em Israel, desde o começo do ano, agora em janeiro, a cannabis medicinal já é primeira linha no tratamento do autismo. Antes de janeiro, eram só para crianças acima de 5 anos que já tivessem feito uso de risperidona e aripiprazol, 2 antipsicóticos, para o controle de sintomas. Depois de janeiro, dia 8, já não precisa mais ter 5 anos e nem ter uso anterior de antipsicótico, já é primeira linha. O primeiro país do mundo a fazer essa... Que é o que mais pesquisou, na verdade, por isso que eles fizeram isso. Carol, depois eu te Meu passo amigo Francisco. para Tem você 5 anos comentar. agora, queria. Meu amigo Francisco, vamos lá. Tudo bem, Plínio? Bom, Tudo primeiro bem? parabenizar, como sempre, as palestras do Vinícius. Ah, Você pode querido. assistir. Eu já assisti a aula de autismo dele várias vezes e cada aula tem coisa nova que ele traz. Então, é muito legal. Parabéns pela apresentação, muito bacana. Segunda coisa, para corroborar essa impressão, que não só a questão dos anos de formação que mostram como tem aumentado, mas o próprio exemplo dentro da instituição, né? Eu tenho um trabalho de detecção precoce na creche do hospital, e nesse começo de ano a gente fez um levantamento das crianças que estão nos chamando a atenção do ponto de vista do neurodesenvolvimento, e de cerca de 190 crianças matriculadas, temos 23 crianças, algumas já encaminhadas, já em terapia comportamental, mas 23 crianças sob vigilância, né? Então, é um número bastante expressivo. Então, para corroborar essa percepção. Além do mais, a gente tem participado
do estabelecimento de convênios diretos do hospital com clínicas multidisciplinares. Isso para aliviar o peso da coparticipação do colaborador, porque pesa demais nessa parte das terapias para as famílias poder pagar mesmo a coparticipação. Então, o hospital tem sido muito bacana, acho que tem sido muito, até porque começa a aparecer um monte de judicialização, né, por conta da necessidade das famílias para promover as terapias. E já temos 3 clínicas com um convênio direto, sem precisar da coparticipação das famílias, o que é muito bacana. Que ótimo, Tá? que ótimo. Agora, para perguntar mesmo, primeira coisa, né, Vinícius, eu fico pensando de um papo direto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, do ponto de vista da puericultura, né, do incentivar a alimentação mais orgânica, que a gente tem uma questão, certo? Às vezes até meio poética a respeito, e esses dados eles trazem uma coisa estarrecedora, né, no sentido tanto de uma ação contra esse uso indiscriminado de agrotóxicos e pesticidas, mas do incentivo. E tudo bem que a alimentação sem agrotóxico costuma ser mais cara, de novo vai encarecer, e é uma população que com mais renda vai conseguir ter acesso, né? Mas eu também queria te perguntar, assim, do ponto de vista preventivo na puericultura pediátrica, o uso, por exemplo, a recomendação de ômega 3, sabe, assim, desses suplementos que se pudessem estar se usando, porque a gente sabe que algumas fórmulas lácteas são enriquecidas e você pode também estar fornecendo determinados suplementos dentro da própria puericultura. Como que você enxerga isso pensando, seja pela puericultura propriamente, seja pela prevenção dos fatores de risco para o autismo? Deixa eu só fazer uma resposta aqui antes. Está muita gente Tá. pedindo aqui para participar do grupo de medicina endocannabinoide, no nosso núcleo. Eu só vou ver se eu consigo compartilhar aqui o nosso link de participação, né? Que é igual, senão eu vou mandar pelo Plínio de qualquer maneira, tá, gente? Mas deixa eu só ver se eu consigo já colar aqui, e Já aí já mandei todo meu mundo e-mail, fica. porque se vocês mandarem para o meu e-mail, depois eu mando para todo mundo que tiver interesse e informação. Eu acho que eu consegui aqui, viu? Está aqui no nosso chat, tá, gente? O link das reuniões. Tá ótimo. Então, assim, eu acho que, de novo, Francisco, primeiro que a minha preocupação é que a gente tem falado cada vez mais sobre o impacto do ambiente, não, quais são os fatores, as pesquisas, as toxinas ambientais, mas parece que isso fica só no discurso. Sabe que tem? Tem. E aí o que a gente faz com isso? Nada. A gente continua alimentando essas crianças com um monte de substância tóxica, dando água para elas, que em 555 detecções de 566 tem um monte de substância que faz mal para elas. Né? E a gente quer que elas se desenvolvam de uma forma adequada. Aí a quantidade de crianças que vão ter problemas alimentares, seletividade alimentar, transtornos gastrointestinais e alérgicos explode, e a gente não consegue ver, às vezes, qual desses múltiplos fatores a gente pode intervir e focar nisso. Então, a gente, às vezes, fica num discurso, não, vamos investir bilhares de reais para poder fazer um CRISP, né, que é uma terapia genética para a modificação de um gene que acomete 300 pessoas de diagnóstico. Ao invés de investir recursos e melhorar a alimentação, que o impacto nesse ambiente vai ser muito maior. Né? Não estou dizendo que a gente não tem que pensar nessas 300 pessoas que têm uma mutação genética específica, mas do ponto de vista de saúde pública e saúde coletiva, não é aí que a gente tem que direcionar os esforços. E não dá para fechar mais os olhos, Francisco. Não dá para esperar chegar em 1 para 20. Não dá. Não dá. Né? Porque aí justificativas começam toda hora a aparecer. Agora, na suplementação, de novo, é igual aquela questão do paciente que chega às vezes para você hipertenso, diabético, né? E aí você fala, olha, o tratamento seu, você precisa fazer atividade física, alimentação saudável, dormir bem à noite. Eu falo, não vou fazer, não consigo fazer, não tenho dinheiro para fazer. Você não vai deixar de medicar com um captopril, de dar uma medicação para esse quadro diabético. Às vezes eu penso um pouco assim na suplementação, sabe, Francisco? Não seria o ideal. A gente tinha que estar trabalhando alimentação saudável para essas crianças, né? Orgânica, de preferência. Né? Agora, infelizmente, a gente sabe que isso não vai ser uma realidade para a imensa maioria das famílias, né? É muito desafiador, inclusive, modificar uma dieta de uma criança autista, rígida, que só aceita um determinado alimento, e a gente vai ter que lançar a mão desses complementos, desses suplementos.
do que a gente tem de estudo, de evidência, né? Alguns eu acho que realmente assim, a gente tem que estar muito atento, né? Então, vitamina B12, ácido fólico, ômega 3, sem isso não faz cérebro. Desculpa, né? Não tem como. Eu não posso ter uma criança que já sofre todo o estresse do ambiente, que às vezes já tem uma via biológica desregulada, deixar ela chegar em 100 de vitamina B12. Por quê? Porque o autismo é um transtorno do desenvolvimento que não tem nada a ver com a clínica, a biologia desse paciente, de jeito nenhum, né? Então, é, é, eu acho que fazem parte e tem que ter um acompanhamento muito próximo, desde a pré-gestação, né? Desde o planejamento gestacional dessa mãe, né? Conseguir olhar para essa mãe direito, como é que está a microbiota dessa mãe, como é que está o sistema imunológico dessa mãe, tem algum fator ali que pode ser red flag, que pode ser risco, a gente tem que tratar antes, né? Não é à toa, e a gente tem visto, eu não sei se você tem acompanhado isso também, Francisco, mas eu tenho muitos colegas que trabalham com fertilização, né? A quantidade de pessoas que também estão em quadros de infertilidade. E isso não é à toa também. Existem Uhum. fatores ambientais que impactam em relação a essa fertilidade, né? Como é que esse organismo materno está para poder gerar essa criança, né? E aí, de novo, né? Mais fatores de risco, né? Quando a gente acaba pensando nisso. Então, eu acho que tem pessoas muito boas que têm trabalhado essa questão da gestação, pré-gestação, gestação, parto e pós-parto, e eu, normalmente, a maioria dos meus pacientes suplementam, né? A maioria dos meus pacientes fazem suplementação, né? Agora, de novo, isso não significa que a gente vai usar protocolos que não têm, né, nenhuma evidência, assim, a gente não vai dar remédio para quem não precisa, não vai dar suplemento para quem não precisa. Eu acho que um dos grandes problemas, às vezes, nisso é como se fosse, às vezes, uma receita de bolo. Toda criança tem que receber B12, toda criança precisa ter uma investigação clínica decente, adequada, para que a gente possa indicar quais são os suplementos que ela precisa ou não precisa. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? Sempre na individualização do caso a caso, né? Vinícius, eu vou trazer uma última pergunta antes da gente encerrar. Quando eu almoço com o Vinícius, eu preciso de 3 horas com ele. 1 hora de 40 minutos de almoço nunca dá tempo, né? A gente já percebeu, né? A quantidade de conteúdo que ele traz para a gente. Mas tem aqui o Mauro Mendonça, estou lendo no chat. Eu sei que tem outras perguntas, vou pegar essa como última. O Mauro é da Universidade Federal de Goiânia, professor de psiquiatria, medicina integrativa e complementar lá. Ele está fazendo uma pergunta que é assim: que medidas individuais na saúde dos genitores e do bebê, não só para promover e prevenir, mais importante no coletivo, bem como detecção precoce e quelação dos agentes tóxicos das próprias pessoas como do ambiente? Deu para entender a pergunta dele? Repete de novo, que eu entendi uma parte, mas que no comecinho não consegui Ele entender muito bem. Só, está perguntando quais são as medidas é, individuais na saúde dos genitores e do bebê, né, que podem ser feitas para é, detecção precoce e quelação de agentes tóxicos, é, tanto a das gente não próprias. tem nada. A gente, na verdade, de novo, esse é um tipo de avaliação médica que ninguém faz, né? Alguns médicos da linha integrativa começam a fazer isso, mas no Brasil nós não temos ainda hoje nenhum instrumento, nenhum exame que nos ajude a detectar essa quantidade de metais pesados. Não vou dizer que não tem nenhum, mas um, por exemplo, que se usa às vezes é o mineralograma capilar, por exemplo, para avaliar, às vezes, questão de metais tóxicos, metais pesados, mas eu não sei realmente dizer o quanto que isso é válido, né? E o quanto que traz uma realidade de um exposoma, que é essa quantidade de moléculas que a gente tem contato, que não tem nem análise, né? De novo, mesmo que eu mande esse meu paciente fazer lá nos Estados Unidos, né, uma detecção, vamos pedir para os pais fazerem então, antes da gestação, né, começar com uma alimentação orgânica, começar com uma água que seja, sem ser água né, da rede de abastecimento de água, água de poço, que tem análise, né? É, 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 novo, eu não sei, eu acho que assim, a gente não tem ainda ferramentas para descobrir isso em medicina, né? Eu não sei, eu não trabalho, por exemplo, com quelação, sabe? Eu não sei muito bem como é que seriam esses protocolos de quelação. Eu sei que alguns pacientes que a gente acaba identificando fazem alguns tratamentos para isso. Mas o que a gente precisa, né, uma das coisas que eu tenho tentado desenvolver junto com o Laboratório de Ciências Farmacêuticas aqui da Unicamp, que eu sou professor convidado, é justamente de um produto que a gente possa depois, inclusive, comercializar, que seja para a detecção desses contaminantes ambientais mais presentes no Brasil.
E eu tenho certeza que a gente vai ficar chocado com o que a gente vai ter de resultados na hora que a gente começar a analisar a urina dessas crianças. Algumas cidades em especial, que têm um agronegócio muito forte, que tem o uso mais ostensivo, dos agrotóxicos e pesticidas, e aí eu cito algumas que eu já tive, como Sinop, como de Paraná em Rondônia. Você precisa ver quanto que a gente tem visto o aumento da prevalência de autismo nessas populações. Bom, gente, eu vou agradecer, fazer aquele papel agora de terminar a reunião. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui, muitas pessoas Deixa eu só que... falar uma coisinha. Como não? Perdão. Não, Como que o não? Pedro falou uma coisa que eu acho que é muito bacana, que também é muito importante. A Nature acabou de publicar mesmo um estudo mostrando que 100% das placentas que eles analisaram, se eu não me engano, foram 60. Todas elas, 100%, continham microplásticos, né? Então, uma outra contribuição do colega, dizendo também, de novo, não é pesticida, agrotóxico, metal pesado, a gente está falando dos microplásticos, e, de novo, se continuar desse jeito, olha, o futuro é tenebroso. O Então, futuro bom, tem que ser ancestral. Se o futuro não for ancestral, ele não vai ser um futuro. vamos ler o Krenak, né? Sim. Bom, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Eu fiquei feliz que o Otávio pôde vir, estar aqui com a gente, querido. A minha querida Marizilda Rodrigues também, que é minha médica há muitos anos também. Então, aqui eu queria dar uma palavrinha de 1 minuto para terminar isso, além de te agradecer muitíssimo, viu, Vinícius? Daqui a pouco a gente já vai se encontrar nos corredores aí do nosso hospital para dar um abraço, conversar mais um pouquinho. Mas eu queria falar um provérbio japonês que eu sempre gostei muito, né? Que diz assim, que quando a gente está com sede, é tarde para cavar um poço. Que eu acho que menciona uma questão importante que você trouxe o tempo todo, né? Informações e conteúdo a gente já tem bastante, e já tem há bastante tempo até, na verdade, né? Mas a questão é que a hora de agir, ela está cada vez mais urgente, se é que ainda é possível, né? Isso se refere a tudo na vida. Então, eu vou colocar a minha palavrinha pessoal aqui, que eu acho que todas as nossas ações para preservar a saúde, para cuidar do meio ambiente, para a questão do autismo, para todas as questões, passam pela forma como nós cuidamos da nossa própria vida. Para mim, essa é uma antessala fundamental. A gente não pode sair de dentro para falar o que eu vou fazer pelo coletivo. O que eu vou fazer pelo coletivo depende exatamente, precisamente, daquilo que eu faço na minha própria vida, como que eu cuido de mim, como que eu lido com o estresse, como que eu lido com o meio ambiente, como que eu cuido da minha felicidade, né? Como é que eu conheço a natureza em que eu estou inserido, como é que eu honro as leis naturais que regem a vida humana, a minha existência humana. Acho que esse é um ingrediente muito importante para somar com todo esse conteúdo fundamental que você trouxe aí, né? Então, deixa um beijo para todo mundo. Eu acho que vocês têm o meu contato, se precisarem de informação, eu ponho vocês em contato direto com o Vinícius. E é isso aí. Próximo mês a gente vai estar fazendo um encontro com a Susan Andrews, e eu acho que vocês vão gostar também de conhecer a Susan aqui. Tá bom? Então, querido, obrigado. Muito Só obrigado. agradeço, foi uma honra mais uma Maravilhoso. vez estar aqui e, assim, fantástico estar a sua presença e de todo mundo. Um grande abraço para todo mundo. Podemos fazer barulhinho agora, quem quiser abrir seu microfone, e a gente se despede no barulhinho. Obrigada, muito Gratidão, bom. gratidão, Valeu, Muito gratidão. agradecida. Obrigada, doutor. Obrigada, muito Obrigada. esclarecedor. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. valeu, valeu. Gracias. Graças a Deus. Obrigada, querido. Foi lindo. Obrigada. Muito obrigado também, agradeço. Obrigado. Obrigada, Plínio, sempre. Obrigado, Sônia, querida.